significativo em Efésios. Os primeiros 2 capítulos são dominados pela palavra paz. Ele é a nossa paz, ele fez a paz, nós fomos aproximados. Então vai mostrar qual é a posição que aqueles que creem têm em Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A palavra importante ali não é nas regiões celestiais. A palavra importante ali é em Cristo. Paulo usa essa palavra em Cristo nas suas 13 epístolas mais de 200 vezes. Presta atenção nisso. Ele está destacando. Mais de 200 vezes ele fala em Cristo. Espiritual. Em Cristo. O novo nascimento nos coloca em Cristo. Depois vocês vão ver que eles vão falar, e Cristo em nós. Isso é espiritual. E nós devemos observar todo dia, num relacionamento cada vez mais intenso com o Espírito Santo, as coisas que ele está nos revelando como equívocos nossos e as direções ou a direção que ele quer que a gente caminhe. É constante, é o dia todo, mas o mundo nos distrai. Os valores mundanos nos distraem. E cada um tem que morrer para o mundo. Se nós não conseguirmos morrer para o mundo, nós não vamos nos desenvolver espiritualmente. De maneira direta ou indireta. Às vezes ele não usa em Cristo, mas usa nele. Que é exatamente a mesma coisa. Então, direta ou indiretamente, Paulo fala sobre o em Cristo mais de 200 vezes em 3 epístolas. O que os irmãos acham desse dado? Impressionante. Porque, como já falamos, para Paulo, ser um cristão é ser um homem ou uma mulher em Cristo. E, na verdade, Paulo vai mostrar isso de 2 lados maravilhosos. Também guarde isso para sua ajuda no entendimento do Novo Testamento. Principalmente Paulo, não só ele, vai nos mostrar que, por um lado, em primeiro lugar, nós fomos colocados em união com Cristo. Nós estamos em Cristo. Isso é metade do Evangelho. Sabe qual é a outra metade? Cristo foi colocado em nós. Está escrito isso na Bíblia, senhores. Então, senhores e senhoras, então vamos parar, vamos ficar quietinho no lugar e pensando nisso. Como assim? Como eu estar em Cristo? Como Cristo estar em mim? E aí você começa a entender o que é a vida espiritual. E qualquer um que procura, de coração, não é para atender necessidades próprias, mas de coração, Deus, Cristo, encontra e nasce de novo. Mas tem que ser de coração. Não adianta querer enrolar Deus, que ninguém enrola Deus. Ele sabe tudo que vai acontecer daqui a minutos com qualquer um de nós, com qualquer um de nós. Se ele sabe quando uma folha de uma árvore vai cair, quando um fio de cabelo de uma pessoa cai, cada célula do corpo, cada átomo, os planetas, nós precisamos entender a magnitude divina. Senão a gente não consegue perceber a vida espiritual. E a gente fica nesse mundanismo, perdendo tempo nesse mundo que jaz no maligno, servindo ao príncipe das trevas. Isso que é o pior. E pior ainda, vamos acabar como o príncipe das trevas no inferno. Então, em Cristo e Cristo em nós é todo o evangelho na visão de Paulo. Que maravilhoso. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos ver o que nós somos em Cristo, para que então possamos apreciar o que Cristo é em nós. E essa é uma outra maneira de dividirmos Efésios. Nós vamos completar aqui a primeira maneira.
Os 2 capítulos são dominados por essa palavra, então, paz, mostrando que nós estamos em Cristo e que Deus nos deu todas as coisas em Cristo, toda sorte de bênção espiritual. E aí o capítulo 1 vai nos dizer, sem colocar nenhum ponto final, veja que palavra maravilhosa aí, capítulo 1, de 3 a 14. No texto original não há nenhum só ponto final. Não é impressionante, irmão? Você pode imaginar Paulo escrevendo isso? Talvez ele tenha ditado essa carta, muito provavelmente, para algum amanuense. Então você pode imaginar Paulo começando a frase assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Você vai perdendo o fôlego, não vai? Não tem ponto final nessa frase, não é? E sabe onde ele vai colocar um ponto? No verso 14. Que maravilha! Porque é como se uma comporta de revelação estivesse aberta e Paulo vai expressando aquela revelação com essas bênçãos espirituais do verso 3 ao verso 14. Sabe quais bênçãos ele menciona aí? Eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, predestinados em amor para sermos filhos de adoção, redimidos pelo seu precioso sangue. Está tudo aí. Desvendou-nos o mistério da sua vontade. Está lá no verso 9. Rasgou o véu para ver qual é o mistério da sua vontade. Então é a bênção da revelação. No versículo 10 ele diz que Deus vai fazer convergir todas as coisas debaixo de um único cabeça universal, que é o seu próprio Filho. Fazer convergir nele, olha o nele aí de novo, em Cristo. Convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aí no verso 11 ele vai dizer, nele digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o conselho daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, nesse verso ele vai dizer que nós tivemos a bênção de ser herança dele. Depois, no verso 13 e 14, ele vai dizer que aqueles que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e tendo nele crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa, mais uma bênção espiritual em Cristo. E vai dizer que esse Espírito Santo, ele é o penhor, ele é um valor equivalente, agora já. O Espírito Santo é um valor equivalente de uma herança eterna que nós temos guardada em Cristo Jesus e que iremos possuir seguramente, porque o Espírito Santo já é a garantia e o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ponto final. Fantástico. Irmão, É como isso é tremendo. possível? Espírito de sabedoria e de revelação usou homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Como diz Pedro. Essa é a palavra de Deus. E toma cuidado com a religiosidade, né? Porque o religioso, o ímpio, lê esse texto, mas se ele não nasceu de novo, ele não entende. Porque o entendimento vem por revelação. Não adianta decorar a Bíblia. A Bíblia tem que ser revelada. Então, quando a gente fala que a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo, na mão de não sei quantas pessoas. Se hoje eu falo que o Espírito Santo me governa, as pessoas estranham e me rejeitam, acham que eu estou ficando louco. Esse que me acha louco, será que é cristão? Conhece um pouco aí do que o preletor fala, que é um homem que estuda a Bíblia desde os 7, 8 anos? Bom, essa é a nossa função aqui, né? Apresentar para Cristo. E se você já foi apresentado e conhece e vive em Cristo, então vamos viver aqui a vida espiritual. Academia para treinar a vida espiritual. E, no meu caso,
pelo dom que Deus me deu, por ser engenheiro civil geotécnico, fazendo o empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. Só que isso não segue as regras do mundo, atende às leis do mundo, lógico. Não posso. Deus falou, Jesus Cristo falou para dar a César o que é de César. Mas não estamos falando disso. O sistema empresarial que nós estamos colocando, por ser produtivista, não pode ter marcação ou pagamento pelo tempo. É pelo produto. O ser humano está passando aqui um tempo. Para quê? Para realizar um fruto, um produto que, na verdade, é edificar Cristo em si. Para quê? Para resplandecer Cristo aos outros. Para quê? Para estimular, para motivar os outros a procurarem Cristo, que é espiritual. É essa a nossa função.